Às vezes um ponto de vista, uma outra maneira de ver, deixar essa coisa egoísta de achar que o mundo está contra você. Muita gente quer a chance de tentar outra vez, renascer em novo corpo e recomeçar, repartir experiências, enfrentar novas provas, para progredir, para melhorar. E você que já está aqui, que quer desanimar ou pensa em desistir, não vê valores em você, razões para prosseguir na bênção que é viver. Acha sua dor a maior de todas, não é capaz de olhar para trás, sem compreender que a sua volta outros sofrem mais. Não percebeu que o leme do destino, seu amanhã está em suas mãos, e a cada ato tem a força de mudar a direção. Acha sua dor a maior de todas, não é capaz de olhar para trás, sem compreender que a sua volta outros sofrem mais, outros sofrem mais. Não percebeu que o leme do destino, seu amanhã está em suas mãos, e a cada ato tem a força de mudar a direção. Às vezes um ponto de vista, uma outra maneira de ver, deixar esta coisa egoísta de achar que o mundo está contra você. Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar um perdão onde a gente plantou juntos outra vez. Já sonhamos juntos, semeando as canções do vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre as janelas no meu peito, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho.
se não pude inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera, abre as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Sinto saudades de ti, Senhor, e vim chorar diante a teus pés em oração. Renova em mim valores teus, ordena os pensamentos meus e dá-me, ó Pai, saúde espiritual. O amor que um dia conheci, quando tocaste em mim pela primeira vez. Senhor meu Deus, o que direi de ti? Tu és aquele que me amou primeiro, mas sinto saudades de ti, Senhor, e vim chorar diante a teus pés em oração. Renova em mim valores teus, ordena os pensamentos meus e dá-me, ó Pai, saúde espiritual. Pra compreender o amor, te amar, o amor que um dia conheci, quando tocaste em mim pela primeira vez. Quando tocaste em mim pela primeira vez. Às vezes a tristeza cega os olhos e lágrimas caminham sem cessar. O pranto me faz crer que estou sozinho, mas a manhã me faz acreditar. Estás aqui entre nós, posso ouvir tua voz. Na chuva que carregando a terra, nos rios que almejam ser o mar, nas nuvens que escondem as estrelas, mas luzem com o brilho do luar.
posso ouvir tua voz. No ventre que antecipa o nascimento, semente de amor a germinar. No pão que repartido faz a vida, a comunhão de um povo a semear. Estás aqui entre nós, posso ouvir tua voz. Lá, lá, ia, lá, lá, ia, lá, lá, ia, lá, lá, ia. Às vezes a tristeza cega os olhos, às vezes a tristeza cega os olhos, mas sempre tua voz podemos escutar. Boa noite a todos. Tenhamos a grata satisfação nessa noite, né, ouvindo os ensinamentos do estudo desta noite, que fala ali que a tristeza cega os olhos, que nós possamos ter a alegria, né, para estarmos felizes com os olhos abertos. É uma satisfação receber a todos aqui, também quem nos assiste pelo Facebook, né? Que possamos ter uma noite produtiva, nós privilegiados que aqui estamos para assistir a nossa irmã Lúcia Guimarães. Iniciando a nossa preparação para o estudo dessa noite, vamos fazer uma leitura então da página de harmonização, para que possamos, estar em conexão com os amigos espirituais, nos fazendo entender, compreender esses ensinamentos para pormos em prática. Nosso livro de hoje é Segue em Paz, de Luiz Cláudio, pelo Espírito Adualdo Modesto Gil. E o tema desta noite é Visão Espiritual. Entreviste a luz quando teus olhos se orvalharam ao conhecerem o sofrimento de um desconhecido. No âmago, sentiste quão pouco ainda fazes na propagação do amparo ao anônimo que está em necessidade, sentindo o dever de realizar mais. A memória regurgitou episódios em que falhaste contra alguém e a consciência se agitou incomodada. A ausência em compromissos de benemerência, embora justificável, te trouxe íntimo desconforto. Na angústia, teu primeiro impulso foi erguer uma prece, buscando resignação e lucidez no intercâmbio com o Cristo. Porque te ocorreram emoções desequilibradas, exigiste novo reposicionamento nos sentimentos, ampliando consciência e vontade sobre ti próprio. Dentro de ti lampejou a luz espiritual. Contudo, a conquista da estatura cristã apenas esboçou o seu início. E como toda longa caminhada, tem o primeiro passo que nós devemos dar para iniciar a nossa harmonização, nosso contato com os amigos espirituais. Vamos agora então elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, rogando a irmã Esperança, mentora espiritual desta casa, aos dirigentes espirituais do trabalho desta noite, para que possamos estar receptivos aos ensinamentos que serão passados na noite de hoje, preparados no estudo que foi
vai ser trazido pela nossa irmã Lúcia Guimarães, para que possamos refletir bastante e aproveitar aquilo que é útil para a nossa reforma íntima. Rogamos que todos nós possamos sair daqui mais aliviados em relação às nossas angústias, aos nossos sofrimentos, e com a fé renovada, acreditando que se fizermos a nossa parte, Deus e a espiritualidade amiga nos ajudarão sobremaneira. Que assim seja, graças a Deus. Então nós convidamos a nossa irmã Lúcia Guimarães, da Casa Flora de Araújo, que hoje vai passar o tema da influência, né, dos espíritos nos nossos pensamentos. À vontade. Boa noite a todos. Eu agradeço imensamente o convite que a casa me fez. É a primeira vez que eu estou aqui, eu não conhecia ainda e estou vendo um ambiente super acolhedor, super agradável e eu agradeço muito o convite. Nós vamos falar hoje sobre a influência dos espíritos nos nossos pensamentos. Somos estudantes, aprendizes da doutrina espírita. E a doutrina espírita já nos ensinou que nós somos espíritos. Nós estamos atualmente no nosso corpo material, vestindo esse corpo de carne, mas nós já sabemos que a nossa verdadeira essência é espiritual. Nós somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, com uma longa trajetória evolutiva a cumprir até chegar no nosso destino, que é sermos espíritos puros, dignos de desfrutar a plena felicidade. E para que a gente consiga cumprir essa jornada, que realmente é longa, obviamente nós em uma existência na matéria, a gente não conseguiria, né? Então Deus, na sua misericórdia, concede a nós a bênção das inúmeras reencarnações, tantas quantas nós precisarmos. E entre uma reencarnação e outra, nós habitamos essa dimensão que nós chamamos de plano espiritual. Nós sabemos também que, apesar dos nossos olhos materiais não poderem ver, exceto aqueles que têm a mediunidade da vidência, que é uma mediunidade que não é muito comum, mas a maioria de nós que não tem, nós não conseguimos ver que estamos cercados de espíritos desencarnados. Nós temos aqui, além de nós, encarnados, nós temos uma quantidade bastante grande de espíritos desencarnados em todo lugar que nós vamos. É como se nós estivéssemos andando numa rua muito movimentada ou num shopping muito cheio, onde nós estamos cercados de espíritos encarnados de todos os níveis evolutivos, né? Nós convivemos com pessoas de diversos níveis evolutivos. Da mesma forma, nós estamos cercados por diversos espíritos desencarnados de vários tipos evolutivos, vários níveis evolutivos. E se nós sofremos influência de espíritos encarnados, porque nós sofremos, na nossa vida de relação, nós sofremos influência das pessoas do nosso convívio, seja pelo que nos falam, pelo que nos aconselham, pelo seu comportamento, nós nos permitimos influenciar para o bem ou para o mal. E se nós somos influenciados por espíritos encarnados, não é nenhuma surpresa, sabemos que somos também influenciados por espíritos desencarnados. Mas como isso se dá e quais são as consequências disso, é a nossa proposta dessa noite. Vamos começar então com a pergunta, com a questão 459 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Os espíritos superiores respondem:
muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Essa resposta pode parecer até bastante desconcertante para nós. Como assim eles nos dirigem? E o nosso livre-arbítrio? E as nossas escolhas? Nós estamos nas mãos dos espíritos, nós somos como que marionetes nas mãos deles? Vamos mais uma vez fazer uma correlação com a nossa vida material. Nós sabemos que muitas vezes nós somos mesmo dirigidos e até mesmo manipulados por pessoas do nosso convívio, sejam familiares ou não, seja por admiração, seja por respeito, seja por medo ou porque simplesmente aceitamos as suas regras e os seus comportamentos para que sejamos aceitos. Não é assim que a gente age na adolescência? A gente precisa ser aceito pelo grupo. Então a gente é influenciado para a gente poder ser assim. Mas o que acontece é o seguinte, aí vocês vão me dizer, nós somos influenciados. Pensando bem, até hoje a gente ainda traz esse comportamento adolescente. O que é a moda? O que é a moda? Não é alguém inventar um jeito de se vestir, um jeito de cortar cabelo, um linguajar e todo mundo seguir? Né? Não é assim? Não é assim que eu estou aqui de calça curta? Porque não é moda? Eu jamais pensaria em usar uma calça curta nos anos 70, no tempo da minha adolescência, que era aquela boca de sino que todo mundo usava também. E nós trazemos esse comportamento adolescente até a nossa fase adulta. Mas aí vocês vão me dizer assim, tá, Lúcia, tudo bem, mas eu sou influenciado por pessoas que eu vejo, que eu ouço. E como é que acontece essa influência dos espíritos desencarnados? Através da transmissão de pensamento. Vamos então começar a falar um pouquinho sobre pensamento. Essa coisa que a gente acha tão abstrata, tão inofensiva, uma coisa que fica só dentro da nossa cabeça, que a gente tem liberdade para pensar o que quiser. Nós temos liberdade para pensar o que quiser. Só que o nosso pensamento, ele não é inofensivo e ele não fica só dentro da nossa cabeça. O nosso pensamento, ele é emitido através de ondas eletromagnéticas que são elaboradas pelo nosso cérebro. O que acontece é o seguinte, o nosso pensamento, ele é o espelho do anseio da criatura. Ele não é elaborado pelo nosso cérebro material. Vamos pensar nos nossos celulares. Os nossos celulares, eles emitem e recebem mensagens. Mas não são essas mensagens elaboradas pelo aparelho celular. Né? O aparelho celular é apenas um instrumento das inteligências, nós que utilizamos esse recurso, esse instrumento, para estabelecer uma comunicação. Da mesma forma, o nosso cérebro material, ele é um instrumento da nossa mente, do nosso espírito para a comunicação. Como se dá então a transmissão dessas ondas mentais que nós emitimos do nosso cérebro? Vamos imaginar, nós estamos no planeta Terra, nesse nosso lindo planetinha azul, e estamos envolvidos pela atmosfera terrestre. Nós precisamos estar na atmosfera terrestre. Nós precisamos desse ar. Da mesma forma que o som precisa do ar para se propagar, eu estou falando aqui, vocês estão me ouvindo, porque o som está transmitindo as ondas sonoras. Se não tivesse o ar, o som está transmitindo, o ar está transmitindo as ondas sonoras. Se não tivesse o ar, o som não se propagaria. Acontece que, da mesma forma que o ar é o veículo de transmissão das ondas sonoras, o veículo de transmissão das ondas mentais é uma substância chamada fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é essa substância que envolve toda a criação divina, toda a criação. Não só nós, o nosso planeta, nossa galáxia, as outras galáxias, todas as estrelas, todos os astros, todo o universo está envolvido nessa substância chamada fluido cósmico universal. A diferença desses dois exemplos, esse exemplo que eu dei do som, é que, por mais alto que eu fale aqui, a minha voz não vai chegar no outro quarteirão, não vai chegar nem do outro lado da rua. Porque a propagação do som tem uma amplitude limitada. Já a propagação do nosso pensamento tem uma amplitude infinita.
Então, se eu enviar um pensamento de amor para os meus filhos, meu filho mora em outra cidade, minha filha mora em outro país. Se eu enviar um pensamento de saudade para os meus pais, que já estão desencarnados, estejam eles onde estiverem, esse meu pensamento vai chegar. Se eles vão receber ou não é uma outra conversa, que a gente vai ver. Aí vai depender de uma coisa chamada sintonia, mas que vai chegar no destinatário. Essa é a diferença. O fluido cósmico universal transmite isso. E não é nada miraculoso, não é nada sobrenatural, não é nada extraordinário. É tudo dentro das leis da natureza, das leis divinas criadas por Deus, que são perfeitas. Então, não existe milagre. Tudo natural. Rodolfo Caligares fala pra gente que pensar é vibrar, é entrar em relação com o universo espiritual que nos envolve. Nós estamos vibrando. Pensar e vibrar. Agora, em que patamar vibratório eu estou? Porque a gente sabe que se nós queremos estar próximos aos espíritos superiores, nós temos que ter um padrão vibratório à altura deles. Da mesma forma, se nós baixarmos o nosso padrão vibratório, nós entraremos em contato com espíritos que ainda são imperfeitos, né? Que se comprazem em prejudicar um pouco as pessoas. Então vamos ver como é que a gente resolve essa questão da vibração. Novamente trazendo o exemplo aqui da nossa vida material. Se eu quero ouvir uma música, eu vou ligar o meu rádio, ou então vou sintonizar no Spotify, ou o que seja, vou pensar no rádio. Existem várias estações de rádio tocando vários tipos de música. E qual eu vou sintonizar? Naquela que toca músicas que me são agradáveis, que me trazem paz, que me trazem alegria. Eu não vou colocar numa estação de rádio que tem músicas que não são do meu gosto, que me desagradam os ouvidos. Eu escolho onde eu quero sintonizar. É a mesma coisa. É a nossa escolha onde nós vamos parar, onde nós vamos nos sintonizar, em que padrão vibratório nós vamos estar. É escolha nossa. Pensamento e energia. Energia viva. O pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas, com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Vamos nos comunicar com as entidades e núcleos de pensamentos com os quais nos colocamos em sintonia. Nós nos Nós decidimos com quem nós queremos sintonizar. E aqui Emmanuel fala para a gente, a mente em qualquer plano emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente. De modo imperceptível, ingerimos pensamentos a cada instante. Somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas que nos cercam. Gente, tudo vivo. E a gente sente isso, né? Quem nunca sentiu uma vibração vendo uma paisagem, um jardim bonito, um campo florido? Quem nunca sentiu uma vibração ruim? Quem nunca sentiu uma vibração ruim, às vezes, ao se aproximar de uma pessoa que está pesada, que está carregada? Tudo vibra, né? Tudo é vibração e a gente percebe isso. Uns têm uma percepção mais acurada, outros não, mas tudo é vibração. Receberás, portanto, Emmanuel continua, variados apelos, nascidos do campo mental de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas que se afinam contigo, tentando influenciar-te. O problema de sintonia corre por nossa conta. Isso aqui está grifado, porque, na realidade, esse tema dessa noite, o que tem de mais importante que nós temos que colocar na nossa mente é que nós somos responsáveis por essa sintonia. Nós somos responsáveis pela influência que nós estamos recebendo. Porque nós temos o mau costume de terceirizar as nossas culpas, né? A gente erra, mas é porque me disseram para fazer assim. Eu errei porque me disseram para fazer assim. Eu fui induzida ao erro. Fulano me induziu ao erro. Eu estou sendo vítima de obsessões. A gente tem sempre uma desculpa, né?
das nossas falhas. A gente não gosta de se responsabilizar pelas nossas escolhas. A gente quer tanto ter direito a escolher, livre-arbítrio, mas a gente não se responsabiliza pelas nossas escolhas. E aqui Emmanuel está dizendo que o problema de sintonia corre por nossa conta. Não adianta fazer com certos pais e certas mães que, quando os filhos cometem algum equívoco, vamos dizer assim, bota a culpa nas más companhias. Depois que começou a andar com esse grupo de amigos, é que passou a fazer coisa errada. Mas quem escolheu os amigos? Quem escolhe os nossos amigos? Da mesma forma que nós escolhemos os nossos amigos encarnados, nós escolhemos os nossos amigos desencarnados também. E mais, ainda que seja um amigo encarnado em quem a gente confia, que é uma pessoa sensata, mas se aquela pessoa chega e nos dá um conselho que a gente percebe que não é adequado, para isso nós temos o quê? Deus nos deu a inteligência e, acima de tudo, a consciência, onde nós temos a noção de certo, errado, bem e mal. Então, nós vamos decidir se vamos seguir aquele conselho ou não, se vamos fazer aquilo que aquela pessoa, aquele amigo está dizendo para a gente fazer ou não. A escolha é sempre nossa. O problema de sintonia corre por nossa conta. Não adianta a gente querer dizer, botar a culpa num obsessor, que a gente não sabe nem se tem ou não, a gente imagina às vezes, porque se temos sintonia nossa, nós permitimos isso. Aqui André Luiz fala uma coisa muito importante. Todo desejo, aqui ele já não fala mais nem pensamento, ele está falando em desejo. Todo desejo, na essência, é uma entidade tomando a forma correspondente. A vida é sempre o resultado de nossa própria escolha. O pensamento é vivo e, depois de agir sobre o objetivo a que se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto ao mal. Aqui é o seguinte, o que André Luiz está querendo dizer? Que depois de agir sobre o objetivo a que se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu. Até mesmo os nossos pensamentos estão sujeitos à lei de causa e efeito. E é muito importante a gente saber disso, porque antigamente, agora eu vou até falar por mim, antes de eu conhecer o Espiritismo, no tempo que eu não sabia de nada, eu achava que pensamento era uma coisa muito inofensiva. Eu podia pensar o que eu quisesse. Eu podia matar uma pessoa em pensamento, enganar uma pessoa. Achava que, como estava dentro da minha cabeça, não estou fazendo nada para a pessoa. Não estou encostando na pessoa. Não estou falando nada para a pessoa. Está tudo aqui na minha imaginação inofensivo. Não é não. Não é não. Porque justamente como o pensamento, ele é uma energia, eu estou mandando aquela energia para a pessoa. Se a pessoa vai receber ou não, isso é problema dela. Sintonia dela. Uma amiga chegou para mim uma vez e perguntou assim, Lúcia, traga, pega? Aí eu falei, pega. Não sei se pega no destinatário, pode pegar ou não, mas no remetente com certeza vai pegar. Com certeza vai pegar, porque é aqui André Luiz falando. Reage sobre a criatura que o emitiu. Gente, é tipo um bumerangue. Tudo que a gente manda, volta pra gente. A doutrina ensina isso pra gente. Tanto coisa boa quanto coisa ruim. Então, se a gente não quer receber coisa ruim, por que a gente está mandando para o outro? Vamos emitir coisas boas. Não vamos nos entregar a pensamentos negativos, pensamentos de rancor, de vingança, ou lá o que seja, achando que assim a gente está desabafando internamente, interiormente, e que não nada. Vai, gente, vai. A gente não pode se deleitar com esse tipo de pensamento. A gente não pode se entregar a esse tipo de pensamento. E Emmanuel completa. Se desejas saber quem és, observa o que pensas quando estás sem ninguém. Quando a gente está sozinho, pensando, o que a gente está pensando? O que a gente está desejando para as outras pessoas? São coisas boas? Essa é aquela, conhece-te a ti mesmo, né? A gente tem que se conhecer. Então, vamos ver o que está acontecendo por dentro de nós. As influenciações espirituais podem ser bem sutis. A gente não se dá conta que está sendo influenciado. E aqui eu vou dar alguns exemplos de situações que podem caracterizar uma influenciação espiritual sutil.
dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas. De repente você fica assim do nada, você está bem, e de repente vem aquela sensação desagradável, você sente um mal-estar, você pode estar sofrendo uma influenciação espiritual sutil. E aí você fica com dificuldade de concentrar ideias em coisas boas, em motivos otimistas. A ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante. A mente fica dispersa, você está lendo um bom livro, mas não consegue seguir adiante. Exposição inexplicável, tristeza sem razão aparente e pressentimentos de desastre imediato. Aborrecimentos não extravasados por não encontrar pessoas ou assuntos sobre quem ou por que descarregados, quando a gente está com aquele lixo e quer despejar em cima de alguém. Não acontece isso? Né? Você está com aquilo ali te incomodando, você quer brigar com alguém, eu preciso brigar com alguém. Essa situação aqui. Eu não encontro pessoa, não tem um assunto para eu ficar falando, criticando. Eu posso estar sofrendo uma influenciação. Pessimismos ocultos, irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade e aptidão a condenar quem não tem culpa. Interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros que você sabe não corresponder à realidade. Você está exagerando tudo. Você está a fim de complicar a vida. Hiperemotividade ou depressão beirando a iminência de ânsia de investir-se no papel de vítima ou de tomar uma posição absurda de automatismo. A gente tem que tomar tanto cuidado com isso, tanto cuidado, porque a gente também tem esse mau costume, né, de se vitimizar. Teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influenciação espiritual consigo, mas passados minutos ou horas do acontecimento, vem a mudança de impulsos, o arrependimento, a recomposição do tom mental e não raro a constatação de que é tarde para desfazer o erro consumado. Sabe quando você, não é nem do seu perfil, mas você tem aquele ataque de fúria, de ira, e você explode, e você xinga a pessoa e tem aquela descompostura toda, e depois passa, você pensa, não, gente, mas não é meu perfil fazer isso. Eu não sou assim, o que eu fiz? Mas já fez, né? Vamos tentar consertar? Não tentar pedir desculpa, tudo, né? Mas já fez. Isso pode ser que a gente tenha dado abertura para uma influenciação espiritual. E diante de tanta influência que a gente é suscetível a uma influência, né? Como a gente tem visto dos encarnados, dos desencarnados, mas especificamente dos desencarnados. Será que esse pensamento é meu? Sabe quando vem pensamentos na cabeça, sim. Às vezes, sobre o mesmo assunto, tem mais de um pensamento, pensamentos às vezes até conflitantes, e você fica assim, mas será que esse pensamento é meu? Será que eu que elaborei isso? Eu quero o meu pensamento, quero saber qual é o meu. Vamos pensar bem. Importa saber qual é o meu? É importante? É importante a gente saber qual é o pensamento bom, seja meu, meu. O que importa é eu filtrar, através da minha consciência, qual o pensamento que é bom, que é adequado, que faz bem para mim, que faz bem para o próximo, que faz bem para o geral. Isso é que importa. Se for um pensamento bom que não é meu, ótimo, foi uma influenciação que eu recebi de um espírito bom. Às vezes, mais vale ser uma influenciação de um espírito bom do que um pensamento meu, que ainda sou mais imperfeito do que ele e não tem um pensamento tão bom assim. Então, não importa saber se o pensamento é meu, se não é meu, importa saber se o pensamento é bom. Se é bom, tá bom. Questão 466 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? Deus não podia nos proteger disso, dessas influências? Fazer um escudo protetor? Não tinha, né? Não, o espírito mal não influencia. Mas os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Deus use suas criaturas para educar as outras criaturas. As
criaturas. Por isso existe uma lei chamada lei de sociedade, né? Uma lei de tempo. Então nós nos ajudamos mutuamente. E os espíritos inferiores nos ajudam, porque são instrumentos para nos colocar à prova a fé e a constância na prática do bem. É assim que Deus confia a nossa consciência, a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Aquilo que eu falei, a nossa consciência é a nossa juíza. Ela sabe o que é certo e é errado, ela sabe o que é bom e o que é mal, e nós é que temos que fazer essa filtragem e essa escolha. Porque Deus, Ele não brinca com suas criaturas. Ele não permite que a gente sofra por sofrer. Não é isso. Tudo tem um sentido, tudo tem um lado pedagógico. Deus não pune, Deus ensina através dessas situações. Nós temos que nos fortalecer e entender como nos conduzir, né? Deus não nos dá um escudo protetor, mas nos dá um espírito protetor. O espírito protetor que é designado para nos acompanhar às vezes desde o nosso planejamento reencarnatório, mas que está conosco desde o nosso nascimento, desde a nossa concepção, que nos acompanha ao longo de toda a nossa jornada material e muitas vezes continua nos acompanhando no plano espiritual e até mesmo em outras reencarnações. Os espíritos protetores são sempre espíritos, obviamente, de uma classe superior. São espíritos mais evoluídos que estão do nosso lado o tempo inteiro nos aconselhando, nos orientando para o bem. Nós é que muitas vezes não damos ouvidos a esses aconselhamentos. Eles estão ali torcendo por nós, se alegrando com as nossas vitórias, se entristecendo com as nossas quedas e sempre tentando nos colocar no caminho certo. E eles são tão maravilhosos que às vezes eles estão percebendo que a gente vai tomar uma decisão, a gente vai seguir por um caminho que não é adequado, que vai trazer sofrimento. E ele está ali nos aconselhando. E a gente não está dando ouvido, não quer saber. O que o Espírito Protetor faz? Ele vai numa pessoa do nosso relacionamento, seja um familiar, seja um amigo, e intui aquela pessoa a chegar até nós e nos aconselhar. Aí aquela pessoa chega, fala para a gente aquilo que ele estava falando e nós não estávamos ouvindo, e aí a gente ouve. Porque a gente dá muito mais importância às coisas materiais, então que nós ouvimos materialmente, a gente dá mais atenção. E aí o Espírito Protetor utiliza desse recurso também, sempre na intenção de nos ajudar. E os pressentimentos? Quem nunca teve um pressentimento? Né? Aquela sensação de alguma coisa que vai acontecer, pode não necessariamente ser uma coisa ruim, mas aquela sensação que você tem que alguma coisa está por vir, né? O que seria isso? Questão 522 do Livro dos Espíritos. O pressentimento é sempre um aviso do Espírito Protetor? É o conselho íntimo e oculto de um Espírito que nos quer bem. É ele sim. É ele ali nos orientando, é um Espírito que nos quer bem. Às vezes pode não ser o nosso, como a gente chama de anjo da guarda, né? Anjo da guarda, anjo guardião, Espírito Protetor. Às vezes é um Espírito que nos quer bem, um Espírito familiar da nossa família espiritual. Ele está ali, né? Nos aconselhando, nos orientando. Questão 524. Os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devamos adotar nos assuntos da vida particular? Olha que pergunta interessante Allan Kardec fez, né? Dos espíritos superiores. Será que eles estão voltados só para o nosso aprimoramento moral? Ou eles se preocupam com ali, vamos dizer assim, com as miudezas do nosso dia a dia, né? Tudo eles se esforçam para que vivais o melhor possível. Então, eles têm tanto amor por nós que nós temos que saber que é porque a gente não dá atenção. Nós temos esse mau costume também. Quando as coisas estão funcionando, está dando tudo certo na nossa vida, está fluindo, a gente não repara, né? A gente repara só naquilo que está incomodando. Eu posso estar aqui, num ambiente agradável, né?
me sentindo bem, mas se o meu sapato estiver apertando o meu dedinho, eu não vou prestar atenção em mais nada a não ser o meu dedinho. A gente é assim, né? O resto tudo é cercado de amigos, um ambiente agradável, mas eu estou prestando atenção no dedinho. A gente, infelizmente, age dessa forma. Então, o que os espíritos protetores fazem? Eles resolvem. Se a gente começar a observar, a gente vê que, às vezes, as pequenas coisas do nosso dia a dia vão se encaixando, vão se resolvendo, e a gente não dá conta. Eles fazem isso por quê? Para que a nossa atenção não fique focada em miudeza, para que a nossa atenção fique realmente focada no nosso crescimento moral, na nossa parte espiritual. Que a gente não se perca nessas bobaginhas do dia a dia. Eles são maravilhosos, eles cuidam da gente de uma forma assim, impressionante. E aí, questão 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastar o mal? Já que nós não temos, né, um escudo protetor que depende de nós, como nós vimos, eu que crio a sintonia, porque as minhas ondas mentais, elas criam em volta de mim. Vocês já devem ter ouvido falar em aura, né? Tem até aparelhos que conseguem visualizar a aura. Existe tudo que nós sentimos, desejamos e pensamos, cria em torno de nós uma coisa chamada psicosfera. Uma coisa que nós encarnados não vemos, mas que os desencarnados veem. E o que eles fazem? Eles se aproximam daquele que tem uma psicosfera que é semelhante a dele. Então nós precisamos cuidar dessa nossa psicosfera, precisamos cuidar disso. E de que forma a gente pode se proteger da influência de espíritos que se comprazem em ver as nossas quedas? Os espíritos respondem que nós podemos, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam ou aos que pelos seus pensamentos os atacam. Os pensamentos, eles precedem os nossos atos. Pode ficar só no pensamento? Pode. Mas a gente, antes de agir, a gente pensa. E o que precede o pensamento? O que precede o pensamento são os nossos desejos. Lembra que André Luiz falou sobre desejos? Então, nós temos que vigiar também os nossos desejos. O que eu quero? O que eu anseio? E esse desejo vai gerar um pensamento. E o pensamento vai emitir energia e eu vou criar uma psicosfera que pode não ser provocativa. Nós não queremos atrair espíritos que nos arrastem ao mal. E aí, vamos então ver o que a gente pode fazer. Tá, vimos isso tudo, nós somos responsáveis, nós é que decidimos em que padrão a gente vibra. O que a gente pode fazer para repelir e neutralizar a influência dos espíritos superiores? Porque nós aqui na matéria, nós somos muito suscetíveis. Essa é a verdade. Às vezes a gente vem para cá com o planejamento reencarnatório bacana, a gente quer fazer um monte de coisa, mas a matéria, ela coloca um peso na gente e a gente fica meio que, às vezes, até perdido. Como a gente pode fazer? Alguns exemplos aqui. Reeducação mental. A maioria de nós não tem um completo domínio sobre os pensamentos. Pensamento do pensamento vem assim, vem do nada, vem esse pensamento na minha cabeça. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode educar, a gente deve educar os nossos pensamentos. Sabe como? Não sei se já aconteceu com vocês, comigo acontece de vez em quando. Fica na cabeça da gente uma música, aquela música se repetindo, e geralmente é uma música que você acha horrorosa, e fica aquele refrão terrível, se repetindo na cabeça, aquilo te incomodando. O que eu faço quando isso me acontece? Eu começo a mentalmente, eu substituo essa música. Eu começo ou mentalmente a cantar, ou até mesmo, né, verbalmente, eu começo a cantarolar uma música que me agrada. Eu gosto muito de cantar as músicas do evangelização infantil. Acho sensacionais. E aí, o que eu faço? Daqui a pouco, aquela que eu não gosto, que estava me martelando a cabeça, foi embora. Por quê? Eu substituí. E a gente pode fazer isso com os pensamentos também. Chegou um pensamento de rancor, poxa, fulano me magoou, não podia ter feito isso comigo, aí você percebe que vem aquela martelada, né? Não podia ter feito isso. Realmente não devia ter feito. Eu acho que você deve reagir, eu acho que você
tem que falar, não, isso me chateou. Nós não podemos nos entregar, ficar saboreando isso, entendeu? Vamos substituir esse pensamento. E se fulano, essa pessoa que nos magoou, tem seu lado bom? Vamos focar no lado bom. Ah, não tem uma pessoa que eu vi e fez uma grosseria para mim. Ah, então vamos buscar uma outra coisa, um pensamento bacana. Vamos buscar, às vezes, no nosso passado, na nossa infância, na nossa adolescência, coisas legais que a gente tem na memória. Substituição de pensamentos. É treino. E a gente consegue fazer, mas é só treinar. Ou, reforma íntima. Gente, por que a gente aqui na Casa Espírita bate tanto nessa tecla? Você já deve ter ouvido falar várias vezes que nós precisamos fazer reforma íntima. Nós estamos encarnados para isso. A gente reencarnou para isso. Não é para voltar para o plano espiritual do qual chegou, não. A gente tem que voltar melhor. A gente tem que fazer reforma íntima. Reforma, mudar para melhor. Ninguém faz uma reforma para pior. A gente vai reformar a casa da gente para transformá-la pior. A gente vai reformar para melhorar. Então, o que a gente tem que fazer? Se eu sou uma pessoa, eu sou invejosa, se eu sou egoísta, se eu sou avarenta, se eu tenho o costume da maledicência, se eu sou uma pessoa pessimista, negativa, se eu me faço de vítima, se eu fico me humilhando, se eu fico me queixando, gente, eu estou escancarando portas e janelas numa influenciação espiritual. Eu tenho que mudar isso. A gente tem que se conhecer e a gente tem que ver que esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, seja uma pessoa pessimista. Vocês devem conhecer pessoas pessimistas. Eu espero que aqui ninguém seja. Pessoa pessimista e negativa, que acha que tudo vai dar errado. Né? Aquela a casa da família Adams, né? Aquela Helena, né? Aquela modinha, maravilhosa, não sei. Só os antigos que conhecem essa Helena. Então, a gente não pode ser pessimista, a gente não pode ser negativo. As coisas estão difíceis, estão dando errado, mas eu não posso achar que daqui para frente vai continuar dando tudo errado. Vamos colocar um otimismo, um pensamento positivo, que aí as coisas começam a fluir. Por quê? Porque aí a gente começa a vibrar em outro nível. A gente precisa vibrar, procurar sempre vibrar no nível superior. Para isso, nós temos que fazer a nossa reforma íntima. Vigilância. A gente tem que estar vigilante a tudo. A gente tem que estar vigilante a todas as oportunidades de trabalho, de estudo, de ajudar, oportunidade de auxiliar o próximo. Não vamos perder a oportunidade, não vamos ficar atento, vigilante, de olho aberto, prestando atenção. Posso ajudar? Posso ser gentil com aquela pessoa? Eu vou fazer isso. Isso vai elevar o meu padrão vibratório. Da mesma forma, eu tenho que ficar vigilante a coisas ruins. Uma coisa que eu falo, eu não consigo entender, gente. Vocês devem ver na televisão, eu vejo muito pouco televisão. Mas quando você liga nos noticiários, é só notícia ruim. Só notícia ruim. E tem programas que exploram conflitos, intrigas entre os participantes, e aquelas brigas, né? E aquilo ali fica sendo explorado. E as pessoas ficam assistindo aquilo, se alimentando daquilo. Isso é energia tóxica que a gente está colocando dentro de nós. Que tipo de alimento nós queremos dar para o nosso espírito? Esse tipo de alimento, programas que exploram tragédias individuais, que descem a detalhes de dramas que acontecem na vida das pessoas. Recentemente, a gente teve essa tragédia desse avião que caiu. Gente, basta saber que caiu um avião e matou 62 pessoas. Vamos pedir a Deus que sejam amparados. Basta isso. Mas aí você começa a ver, vejam quem são os que morreram. Aí tem a foto deles. Aí falando de cada um. Aí eu vi também outro dia, que resgataram a caixa preta com o áudio da cabine e as pessoas gritando. E aí se você entra, eu vejo a manchete, mas eu não abro aquilo. Porque aí você abre para eu escutar as pessoas gritando, uma avião está caindo. Eles noticiam isso e a gente se alimenta disso. Vamos passar a nos alimentar de coisas boas, tem tanto programa bacana, mesmo na televisão, tem programas bonitos, instrutivos, belos. Vamos ouvir músicas belas,
Vamos ler livros bons. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ficar vigilante a tudo. Ficar vigilante a pequenos tropeços e pequenas armadilhas que nós possamos cair no nosso dia a dia. Sabe, você recebe uma agressão gratuita de alguém foi grosseiro com você, aí você quer revidar. Isso é uma armadilha. Às vezes você está atrasado, você está em cima da hora por um compromisso, você está no trânsito, o trânsito está todo agarrado e tem aquele irmãozinho que está indo na sua frente sem pressa nenhuma, você quer ultrapassar e não consegue, aí o sinal fecha, o irmãozinho vai, você fica, vai. Aí a gente quer xingar, a gente quer... São armadilhas que a gente tem que ficar atento para a gente não cair. São pequenas bobagens, mas numa pequena bobagem a gente abre a brecha. E a gente não tem que ficar atento, não tem brecha não, gente. Vamos ficar vigilantes. Trabalho no bem. Que coisa melhor? Trabalho no bem. Trabalho, toda ocupação útil. Trabalho no bem, tudo que faz bem ou para nós ou para os outros. Todos nós aqui nesse momento estamos trabalhando no bem. No nosso bem, no nosso crescimento, no nosso esclarecimento. A gente quer ser pessoas melhores, né? Queremos ser pessoas melhores. Por isso estamos hoje à noite aqui. Podíamos estar em casa, vendo televisão, dormindo, fazendo qualquer coisa. Podíamos estar num restaurante. Mas estamos aqui numa casa espírita, porque a gente quer ser melhor, a gente quer melhorar. Isso é trabalho no bem, trabalho voluntário. Se você tem tempo, é tão gratificante, é tão bom. A evangelização infantil, eu digo sempre, foi um presente de Deus na minha vida. Eu me sinto tão feliz com aquelas crianças, uma coisa tão gostosa. Então vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance. Não vamos perder tempo não. E a gente não veio aqui para perder tempo não, gente. A gente veio aqui para trabalhar. Fluidoterapia, vamos usar os recursos que a Casa Espírita nos oferece, né? Vamos ter humildade para saber quando a gente precisa dessa ajuda. A gente tem na Casa Espírita esse atendimento da água frutificada, do passe, do atendimento fraterno, das palestras. Vamos usar essa fluidoterapia para receber esses fluidos que vão nos sanear das nossas dores, das nossas angústias. A gente sente esses fluidos quando a gente aceita os recursos da Casa Espírita. Culto do Evangelho no lar. Eu não vou perguntar quem faz, quem não faz. Se tem alguém aqui que não faz, faça. Porque o culto do Evangelho no lar, ele é, vamos dizer assim, uma faxina na nossa ambiência doméstica. É uma coisa tão boa fazer o culto do Evangelho no lar. A gente sente, a gente percebe que o ambiente muda, que fica mais leve, que as pessoas que habitam aquela residência se harmonizam. Vamos fazer o culto do Evangelho no lar, gente, uma vez por semana. Dia certo, hora certa, os amigos espirituais vêm ter conosco. Vamos fazer aquela leitura, aquela prece, vamos pedir por nós, vamos pedir pelos nossos familiares, pelos nossos vizinhos, pelo nosso país, pelo nosso planeta. E a gente vai sentir essa diferença quando a gente faz o culto do Evangelho no lar. Prece. Sempre, né? A prece, ela nos socorre nos momentos mais difíceis. Mas, e a prece é qualquer hora, eu falo com as crianças. Tem hora para fazer prece? Já sabe. Não. Posso fazer qualquer hora? Pode. Posso fazer em qualquer lugar? Pode. Antigamente achava que tinha lugar assim, só prece só na casa espírita, só em tal lugar. Não. Aí as crianças já sabem. Aí eu digo até assim, posso fazer uma prece no banheiro? Pode. A gente pode. Em qualquer lugar a gente pode fazer prece. A prece é aquela nossa conexão. A nossa conexão com o divino, com o plano superior, com o nosso Pai, com Jesus, que é nosso irmão, com o nosso Espírito protetor. Mas tem que ser uma prece sincera. Não pode ser uma prece da boca para fora. Não pode ser uma prece repetida mecanicamente. Tem que ser uma prece do coração. Para a gente conseguir fazer a conexão, senão a gente não conecta. Então, temos que fazer a prece pensando o seguinte também. Quando a gente faz a oração do Pai Nosso e a gente pede a Deus, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A gente tem que lembrar que a gente tem que fazer a nossa parte. Né? A gente não pode julgar tudo só na mão de Deus. E
eu digo sempre, joga na mão de Deus, Deus devolve a nossa. Porque a gente tem que fazer a nossa parte. Por fim, Emmanuel fala para a gente, não ouvides que de ti mesmo depende a natureza das forças que te inspiram para o bem ou para o mal. Essa é a mensagem que tem que ficar para nós. Se desejas descer aos abismos da sombra, encontrarás o auxílio das potências que ainda se comprazem nas trevas. Mas, se anseias pela subida aos montes da sublimação, terás contigo o socorro de todas as inteligências que já se consagram. Então, gente, a mensagem mais importante dessa noite é nós entendermos que precisamos nos conectar com os espíritos bons, porque nós sofremos influência de todos eles. Mas essa influência só chega em nós se nós dermos a Deus. A sintonia corre por nossa conta. Essa é uma frase do Emmanuel que nós não podemos esquecer. E lembrando sempre que à nossa volta existem amigos espirituais que nos amam, que torcem por nós, que querem nos ajudar, que querem fazer o bem. Só desejo juntos. Eu agradeço muito o convite de estar aqui essa noite com vocês. Também, se vocês quiserem, nos encontrar lá na Casa de Flora, no Centro Espírita Flora de Araújo, nossas palestras são às quintas-feiras. E serão todos muito bem-vindos. Eu agradeço muito. Vamos tocar mais uma música antes do encerramento. Descobrissem que se ama e se unissem.
que flores diferentes vivem juntas, e a voz do vento nas canções de Deus responde todas as perguntas. Pensamentos que me afligem, sentimentos que me dizem, pensamentos que me afligem, sentimentos que me dizem. Bem, então, embalados por esses pensamentos positivos, né, dessas músicas, agradecemos mais uma vez a nossa irmã Lúcia Guimarães pelo estudo que ela preparou e nos trouxe e apresentou tão adequadamente, que possamos refletir bastante sobre isso, dessa importância de vibrarmos, né, nessa sintonia frequencial positiva, para estarmos sempre bem acompanhados. Agradecemos a presença de todos e convido também a todos, mais uma vez, a levarmos o pensamento a Deus, a Jesus, aos Espíritos amigos, agradecendo a Deus, em nome de Jesus, por estarmos aqui, por estarmos presentes neste estudo desta noite, aprendendo mais um pouquinho esclarecedor e consolador que é o Espiritismo, procurando colocar em prática esses ensinamentos e tendo sempre esse pensamento positivo de que somos capazes, além de sermos os responsáveis por tudo que nos acontece, somos capazes de pensar coisas boas, positivas e se focarmos as intuições e inspirações dos amigos espirituais, estaremos agindo o mais correto possível. Apesar de ainda não termos atingido a perfeição, estamos no caminho e estamos aqui, nesta vida, na escola da vida, para aprendermos, para repararmos o que fizemos errado nos tempos, para seguirmos em frente convictos que a prática do bem vai nos levar à perfeição. Deus nos proteja, ilumine os nossos caminhos, possamos retornar aos nossos pais, levando um pouquinho desta paz, desta energia extremamente positiva. Que assim seja, graças a Deus. Aqueles que tiverem interesse em saber as atividades que a casa desenvolve, é só perguntar na recepção, e tem os avisos também ali na entrada. Mas nós reputamos sexta-feira do dia de hoje, da palestra pública, o dia dos mais importantes das atividades da casa, que nos abrem as portas, né, para que aqui estejamos recebendo esses ensinamentos, aconselhamentos, para podermos levar em frente. Agora, aqueles que desejarem receber o passe individual, por favor, permaneçam nos seus lugares, serão devidamente encaminhados, e aqueles que já